Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, a proteção ao trabalho de quem ainda não é maior de idade aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no que dizem a CLT e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Exato, é um assunto fundamental, né? A legislação tenta, assim, equilibrar dois pontos: a chance de aprender uma profissão e a proteção total dos direitos da criança e do adolescente. Isso é um princípio-chave do ECA, lá no artigo 1º. Vamos, então, desvendar as regras, as idades, as condições que a lei prevê. Certo, essa ideia de equilíbrio faz todo sentido. Para começar, então, como é que a lei trabalhista vê o menor? E qual é a idade mínima para poder começar a trabalhar? Bom, a CLT, lá no artigo 402, fala em menor para quem tem entre 14 e 18 anos. Mas a regra geral mesmo, e o ECA reforça isso no artigo 60, é que é proibido qualquer trabalho para quem tem menos de 16 anos. Isso está no artigo 403 da CLT. Ah, certo, 16 anos. Mas espera aí, tem uma exceção importante nisso, não tem? Ouvi falar de aprendiz? Sim, sim, exatamente. A grande exceção é o trabalho como aprendiz. Aí sim, é permitido começar com 14 anos. E é bom lembrar da definição do ECA, né? Criança é até 12 anos incompletos. Adolescente é de 12 a 18. A lei trabalhista foca mais na proteção do adolescente trabalhador. Entendi. Então, mesmo para o aprendiz de 14, 15 anos, ou para quem já tem 16, 17, existem tipos de trabalho que são, assim, totalmente proibidos. Com certeza, existem proibições bem claras. Primeiro, trabalho noturno. Para menor de 18, nada de trabalhar entre 10 da noite e 5 da manhã. Isso está no artigo 404. E também é proibido trabalhar em locais perigosos ou insalubres. Tem até uma lista oficial para isso. E tem mais. Locais ou serviços que sejam prejudiciais à moralidade do jovem. Artigo 405. Hum, prejudiciais à moralidade. Isso só é um pouco amplo, né? A lei dá exemplos mais concretos do que seria isso. Dá sim. O próprio artigo 405, no parágrafo 3º, detalha bem. Tipo, trabalhar em teatros de revista, cinemas que exibem certos tipos de filme, boates, cassinos, ou até mesmo funções de circo, como acrobata. Vender material que possa, digamos, atrapalhar a formação moral, ou vender bebida alcoólica no varejo. Ah, e trabalhar na rua, em praça, como ambulante, por exemplo, precisa de uma autorização especial do juiz. Está lá no parágrafo 2º do 405. Fica bem claro que a preocupação não é só com a segurança física, né? Parece que o foco é muito forte em garantir que o trabalho não vire um obstáculo para o desenvolvimento e para a educação. Acertei? Exatamente. Esse é o ponto central. O trabalho não pode atrapalhar a formação do adolescente, nem o desenvolvimento físico, psíquico, moral, social dele. E, fundamental, não pode impedir que ele vá para a escola. Isso está tanto na CLT quanto no ECA, no artigo 67. Inclusive, os pais ou responsáveis têm deveres sobre isso, e os empregadores também. Os artigos 424, 425, 427 falam disso. Falando de novo do aprendiz, que é essa porta de entrada a partir dos 14, como é que funciona esse contrato? Ele é diferente de um contrato de trabalho normal? Sim, ele é bem específico. É o chamado contrato de aprendizagem. Está no artigo 428. Precisa ser por escrito, tem que anotar na carteira de trabalho e tem prazo certo, determinado. Geralmente, no máximo 2 anos. Salvo, importante isso, se o aprendiz for uma pessoa com deficiência. Aí não tem esse limite máximo de 2 anos. A idade para ser aprendiz vai dos 14 até os 24 anos. Mas, de novo, essa idade máxima de 24 não vale para o aprendiz com deficiência. E tem requisitos. Tem que estar inscrito num programa de aprendizagem, aqueles cursos do Senai, Senac, sabe? E tem que estar frequentando a escola caso ainda não tenha terminado o ensino médio. A ideia é garantir uma formação técnico-profissional que seja metódica, organizada. E, claro, tem direito a salário. Pelo menos o salário mínimo por hora. E a carga horária? Também tem regra diferente? É mais curta. Sim, a jornada do aprendiz não pode passar de 6 horas por dia. Essa é a regra. Excepcionalmente, pode chegar a 8 horas diárias, mas só para quem já completou o ensino fundamental. E se nessas 8 horas já estiverem incluídas as aulas teóricas do curso.
Isso está no artigo 432. E outra coisa, prorrogação de jornada, tipo hora extra, ou compensação de horário, para o aprendiz é vedado. Existem algumas poucas hipóteses bem específicas para quem tem mais de 16, lá no artigo 413, mas a regra geral é não poder. E as empresas, elas são obrigadas a contratar aprendizes ou é algo assim voluntário? Não, não é voluntário para a maioria. A lei, no artigo 429, diz que os estabelecimentos, de modo geral, têm que contratar aprendizes. Existe uma cota, um percentual. O número de aprendizes tem que ser entre 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores da empresa cujas funções precisem de formação profissional. Isso força um pouco a barra para garantir que os jovens tenham essa oportunidade, né? Tem até regras sobre onde fazer a formação se os serviços nacionais de aprendizagem não tiverem vaga. Entendi a lógica. Mas e se um trabalho começa e depois se percebe que ele está fazendo mal para o adolescente? O que pode ser feito? A lei pensa nisso. A autoridade competente, tipo um fiscal do trabalho, pode exigir que o menor saia daquele serviço específico. Artigo 407. E a empresa tem que ajudar, tentar colocar ele em outra função que seja adequada. Se a empresa não fizer isso, pode até ser considerado uma falta grave dela, dando motivo para rescisão indireta do contrato. Além disso, o próprio pai, mãe ou responsável pode pedir para acabar o contrato se notar que o trabalho está prejudicando o filho física ou moralmente. Isso está no artigo 408. Ok, então o cenário que se desenha é de uma legislação bem robusta na proteção, né? Ela proíbe mesmo o trabalho infantil, que é abaixo dos 14, e regula bastante o trabalho do adolescente, de 14 a 18, sempre com um olho na educação, na segurança, no desenvolvimento. E a aprendizagem aparece como o caminho principal e mais seguro para começar a trabalhar a partir dos 14. Precisamente. A lei tenta construir essa ponte segura entre ganhar experiência e proteger o jovem integralmente. Mas, claro, isso sempre deixa uma questão no ar, né? Uma reflexão. Como a gente garante que essas regras tão detalhadas funcionem na prática, em todo lugar do Brasil? E como garantir que a aprendizagem seja mesmo uma formação de qualidade e não vire só um jeito de ter mão de obra mais barata, especialmente num país com tanta desigualdade como o nosso? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre isso. E para continuar acompanhando análises como esta, não deixe de compartilhar e se inscrever no canal.